Sandro, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos e ouvintes, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. O Evangelho de Cristo é único. Vamos à leitura para a edificação da sua casa, para a restauração da doença, para a renovação dos pensamentos e para que você esteja firme na fé e vença todas as tribulações. Em nome de Jesus. Se você gostar do conteúdo, peço que você deixe o seu joinha e inscreva-se para ser membro dessa igreja verdadeira, transparente, a qual prega o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, sem acrescentar e sem diminuir, porque somos profetas, apóstolos, enviados por Ele para fazer a obra como ela é, segundo o que está escrito. Por isso recebemos, a igreja tem poder para restaurar vidas, para abençoar de verdade, para fazer transformação. Então, se você até hoje não mudou, entra ano e sai ano e nada muda, talvez você precisa ouvir o que Jesus está falando e dizendo, e também está no lugar certo, no verdadeiro, não no falso. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos à leitura. Lucas, capítulo 11, diz assim: E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhe disse: Quando orardes, dizei assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, indo procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos já estão comigo na cama, não posso me levantar para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante para lhe dar, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessário. E eu vos digo a vós: pedi e vos se dará, buscai e achareis, batei e se abrirá. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca,
acha, e a quem bate, a porta se abre. Qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente? Lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Os judeus acusam Jesus. Estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, lhe pediam um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa em segurança, está tudo quanto tem em segurança. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, a acha varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habita ali. Assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que, dizendo Jesus estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamastes. Mas Jesus lhe disse: antes bem-aventurados os que ouvem essa palavra de Deus e aguardam o sinal do profeta Jonas. Ajuntando-se à multidão, começou Jesus a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará. Mas até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. A parábola da candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrarem
tem a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luz, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Jesus condena a religião falsa de aparência. Estando Jesus ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando Jesus, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavava antes as mãos de jantar. E Jesus lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes dais esmola do que tiveres, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça. Contudo, desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, nos templos, as saudações nas ruas, nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem. Os homens que sobre elas andam não o sabem. Respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando falas estas coisas, também nos afrontas a nós. Jesus lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de suportar, mas vós mesmo, nem ainda com um dedo vossos, quereis tocá-las. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, que os vossos pais mataram. Bem testemunhou e testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, contudo eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo Jesus isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, procurando apanhar da sua boca alguma coisa para acusarem. Fermento dos fariseus. Capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido do gabinete, sobre os telhados será pregado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo,
depois não tem mais nada a fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 cedis? Nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais sólidos, preocupados de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E lhe propôs Jesus uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo no seu coração, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado e ajuntado, para quem será? Assim é aquele que, para si, ajunta tesouros e não é rico para com Deus. As preocupações da vida. Disse Jesus aos seus discípulos: Portanto eu vos digo, não estejais preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Porque há a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os covos, nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, sendo ansioso ou preocupado, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, digo-vos, que nem ainda Salomão em toda a sua riqueza se vestia como um deles. Se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que comeremos amanhã ou beberemos? Não andeis preocupados, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem,
aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O servo vigilante, estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Sedes vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados aqueles servos, felizes os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e os achar assim, felizes são os tais servos. Sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria, e não deixaria roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas a nós ou também a todos? E disse Jesus: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Felizes aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: Meu senhor tarda em vir, começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe. Então separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E a que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A dificuldade de seguir a Jesus. O caminho estreito e a porta estreita. A cruz de Jesus. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio e me aflijo até que venha a se cumprir. Cuidado vós que vim trazer paz à terra. Não vos vim trazer paz, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. A interpretação dos tempos. E lhe dizia Jesus à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não sabeis distinguir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Os cientistas sabem discernir a face dos tempos, da terra, eles estudam para saber ter conhecimento. Mas Jesus está dizendo aqui: por que não sabeis, hipócrita, os tempos? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura ali te livrar dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz.
o juiz te entregue ao mereinho e o mereinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro cêntio. Amém.